Quais os 4 conjuntos de instruções padrões de toda linguagem de programação? Então, qual a diferença de um programa que passa por um processo de compilação por outro que passa por um processo de interpretação? Qual que é a diferença entre eles? Compilação, ele faz o arquivo primeiro, depois Compilação gera um binário. E interpretação, ele gera enquanto ele está... ele vai compilando, vai interpretando e executando ao mesmo tempo. Tá, passo a passo. Então, o compilado, ele vai processar uma vez e depois ele só vai executar. O interpretado, toda vez que ele executar, ele vai ter que processar e executar, processar e executar, processar e executar. Tá? Qual é a vantagem e desvantagem de uma linguagem compilada? Quais são as vantagens e quais são as desvantagens de uma linguagem compilada? Ela é rápida, mas você tem que esperar por ela. Ela é rápida, então a vantagem é, ela é muito rápida, ela é eficiente. Desvantagem, você tem que esperar o tempo de compilação. Qual outra desvantagem? Ela roda apenas no PC compilando. Isso, ela roda apenas numa única plataforma. Então, se ela rodou no Windows 64, vai só rodar em Windows 64. Windows 32, só em Windows 32, e assim por diante. Tá? Quais são as vantagens e desvantagens de uma linguagem interpretada? A vantagem é que ela pode ser interpretada em qualquer computador, em qualquer máquina. Livre de arquitetura, Só que ela é lenta. é lenta. Falta uma vantagem. Pode ser uma desvantagem também se alguém se lembrar, mas uma vantagem que é muito clássica da interpretada. Ela não precisa ser recompilada quando ela é... Não precisa ser compilada. Tá? O tempo de compilação dela é 0. Tá? Então ela é compilada ao tempo de execução. Então você não tem um pré-processamento antes de começar a executar. Você já sai executando direto. Tá? E uma abordagem mista. Vantagem e desvantagem da abordagem mista. É a letra F. Tá? Para quem não é, acho que eu estou perguntando de vez, não, está aqui. Para quem não lembra. Abordagem mista. Qual que é a vantagem e desvantagem? A vantagem é que ela não tem o pior de nenhuma das outras. A desvantagem é que ela também não tem o melhor. Tá? Então, Eu literalmente coloquei isso, é sério, eu não queria responder aqui, mas eu literalmente coloquei isso. tá? Então, ó, o que é a abordagem mista? A abordagem mista, ela tem um tempo de compilação, mas não é tão grande quanto a compilação. Ela não roda tão rápido quanto a compilada, mas ela é mais rápida do que a interpretada. E ela é livre de arquitetura. Tá? Então, essas são as vantagens e desvantagens. Então, tipo assim, em relação às duas linguagens, no mesmo ponto é uma vantagem e desvantagem. Por exemplo, o tempo de execução é uma vantagem em relação à interpretada, é uma desvantagem em relação à compilada. No tempo de processamento, é uma vantagem em relação à compilada, é desvantagem em relação ao tempo da interpretada. Livre de arquitetura é uma vantagem em relação à compilada, é igual em relação à interpretada. Tá? Então, a abordagem mista, ela não tem o pior de nenhum dos mundos. Também não tem o melhor, mas está valendo. Por fim, questão 9. Como visto em sala de aula, defina sobre rede de computadores. O que é uma conexão ponto a ponto e o que é uma conexão cliente-servidor? O que é uma conexão ponto a ponto e o que é uma conexão cliente-servidor? P2P é PC com PC, né? Quando é conectado vários PC entre si. Isso, que os PCs se conectam e todo mundo funciona como cliente e servidor ao mesmo tempo. E quando o cliente-servidor é quando todo mundo se conecta a um ponto só. Desconecta a um ponto só. Então, tem vários clientes e o servidor é um único cara e só ele responde. Então, se dois clientes quiserem conversar, eles têm que mandar para o servidor encaminhar para o cliente. Tá? Lá o WhatsApp. Você está conversando no WhatsApp, você está mandando sua mensagem para o servidor do WhatsApp, o WhatsApp está encaminhando para a pessoa que você está conversando. Você está conversando de forma direta com ela. Tá? Diferencie simplex, half duplex e full duplex. Aqui na letra A, nessa segunda letra A, que eu não sei porque ficou mas tudo bem. Eu pedi, primeiro, diferencie simplex, half duplex e full duplex com o texto. E depois, exemplifique graficamente o que são o simplex, half duplex e o full duplex. Teve gente que conseguiu acertar numa e errar miseravelmente na segunda. Então, o que é simplex? É que só um lado envia e o outro só recebe. Isso, um lado só envia, o outro lado só recebe. Por exemplo, o rádio. Tá? A emissora emite, o rádio recebe. Half duplex. É que as duas podem cumprir as duas funções, só que uma de cada vez. Uma de cada vez, não ao mesmo tempo. Walk-talk. Tá? Um envia, o outro recebe. O outro envia, o outro recebe. Os dois não podem enviar ao mesmo tempo. E assim por diante. Receber ao mesmo tempo, por exemplo, se tiver um terceiro, pode. Tá? Então, mas geralmente é 2 a 2 mesmo. E full duplex.
Os dois ao mesmo tempo. É como se eu tivesse dois simplex, um de ida e um de volta. Então eu tenho um caminho de transmissão e um caminho de recepção sem ter divisão de banda. Exemplifique graficamente o que são as conexões simplex, half duplex e full duplex. Vamos lá. Teve gente que desenhou arquitetura de rede nisso daqui, que ficou até engraçadinho. Tá. Ó. Então, o que era esperado aqui na resposta? O simplex era, então vamos dizer, um quadradinho e uma seta. Tá? Isso aqui é simplex. O que seria o half duplex? A gente colocaria dois quadradinhos com uma bolinha, um canal e outra bolinha. Tá? Poderia ser também uma reta com uma setinha de ida e volta. Tá? Poderia ser também. Não é o melhor exemplo, mas poderia ser também. Desde que no full duplex você tivesse feito isso daqui, colocasse as duas setas separadas. Tá? Beleza? O que foi que alguém colocou? Alguém colocou tipo um pontinho, colocou assim e depois aqui fez uma malhazinha. Fez uma coisa assim. Tá? Então, alguém foi fazendo umas coisas dessas. Eu fiquei tipo assim, não, mas tudo bem. Beleza? Isso aqui tá errado. Tinha que ter dado ponto pela criatividade. Não. Tinha que ter tirado mais pontos. Botar menos dois. É. Não. Eu tô brincando. Já olha tipo assim, né? De que lado você tá, né? Não, mentira, geralmente eu só aplico nota negativa em quem cola. Foi legal, teve um menino uma vez que ficou com menos 4 na prova. Ele foi pra prova 2 devendo 4 pontos. Tá. Belezinhas? Dúvidas nas provas? Não? Beleza. Então... pergunta importante. Vocês querem fazer um intervalo ou vocês querem tocar direto? Se vocês quiserem fazer um intervalo, a gente eu paro a gravação e depois a gente volta e continua a partir do final desse capítulo de redes. Se vocês não quiserem fazer intervalo, a gente toca direto e vai tocando. Acho melhor tocar um bloco. Ó, quem quer fazer intervalo, levanta a mão. Intervalos, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 intervalos só. 8 intervalos? Quem quer tocar direto, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Os demais vão se abster? Neutro é tipo, tanto faz. Então, beleza. Então, intervalinho. A gente volta daqui a 10 minutos, então.